está lá em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 6 ao 15, tá bom? Romanos, capítulo 10, a partir do verso 6 ao 15, o tema é evangelização. Como crerão se não há quem pregue? Então vamos ler o texto, depois fazer uma oração e depois vamos caminhar nesse texto belíssimo da palavra do nosso Deus. Meu desejo é para que Deus realmente esteja falando-lhe ao coração nessa noite e Deus esteja aplicando o texto da sua palavra na sua vida, que Deus realmente venha operar de forma maravilhosa na sua vida, para que você possa cada vez mais manifestar às pessoas a Cristo Jesus, o Salvador. Diz assim o texto de Romanos capítulo 10, a partir do verso 6 ao 15. Não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar. Pai, é um privilégio estar diante da Tua palavra. Quero, Senhor Deus, imensamente agradecer em nome do Teu Filho amado Jesus, por esses dias de conferência, Senhor Deus. Pelos irmãos que estiveram aqui, nos ensinando, nos desafiando a respeito da Tua maravilhosa palavra. Queremos agradecer, Senhor Deus, por todos os irmãos da qual o Senhor dispôs no coração a participar e a cooperar nesses eventos, ó maravilhoso Pai. E tudo, maravilhoso Pai, foi preparado para, primeiramente, a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, Senhor Deus. Ó maravilhoso Pai, que o Senhor venha cada vez mais aplicar a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos dê coragem, Senhor Deus. Que o Senhor nos reavive. Que o Senhor nos dê ânimo, maravilhoso Pai, para podermos testemunhar daquele que é o único e suficiente Salvador e só há um, e é o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Maravilhoso Pai, nesse momento peço que o Senhor venha abrir a nossa mente, nos conceder discernimento, e também dispor o nosso coração, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. Que o maravilhoso Pai nos abençoe nessa noite. O Senhor conhece cada um aqui em particular, aquele que precisa de redenção. Eu suplico para que a Tua palavra, Senhor Deus, pela ação do Espírito Santo, vá ao coração desta pessoa e possa, Senhor Deus, operar a fé, graça de Deus, a fé para que creiam de todo o coração em Cristo e confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqueles que são crentes em Cristo Jesus, ó maravilhoso Pai, eu suplico que a Tua palavra possa desafiá-los, possa encorajá-los, possa motivá-los, ó maravilhoso Deus, a proclamar, a anunciar, a confessar ao mundo, Senhor Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, para que aqueles que ouçam, Senhor Deus, creiam de todo o coração no Teu Filho amado. Abençoe essa congregação, Senhor Deus, e que seja inteiramente para a Tua honra e glória. Em nome de Cristo, Senhor Deus, eu suplico que aquilo que eu venha falar nesta noite seja primeiramente agradável aos Teus ouvidos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não vou tratar todo o texto hoje, vou fazer isso em duas partes, tá bom? Hoje vou tratar a primeira parte, no próximo domingo vou tratar a segunda parte.
Vamos caminhar devagar nesse texto muito belo da palavra do nosso maravilhoso Deus. Primeiramente, eu quero apresentar nesta noite, como primeiro ponto, de que o Salvador Jesus Cristo, ele está acessível. Louvado seja Deus, que nós podemos ter acesso ao Salvador nesse dia de hoje. Nesses tempos podemos, qualquer pessoa, ter acesso ao único Senhor e Salvador de todo pecador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ninguém precisa escalar as muralhas do céu para tentar buscar a Jesus Cristo. Mas também ninguém precisa ir até as cavernas, lá no fundo do oceano, para ver se Cristo está lá. Esta é mais ou menos a ideia de que Paulo está tratando aí, quando ele diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de lá do alto. Ou você desceu ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. É claro que aqui a ideia é uma ideia figurada. Claro que nos céus não existe muro, né? E não é impossível irmos nas cavernas, no abismo do mar, nas mais profundezas do mar. Mas a ideia de que você não precisa procurar a Cristo Jesus e fazer um esforço extraordinário. Será se Cristo Jesus está naquela igreja? Será se Cristo Jesus está em Jerusalém? Será se Cristo Jesus está em alguma montanha em especial? Será se Cristo Jesus está lá no céu e como eu posso ter acesso a Cristo Jesus no céu? Meu Deus, como é que eu faço para chegar até o céu e ter acesso a Cristo Jesus? Meu Deus, como eu faço para ir aqui na terra ou até em determinado lugar para ter acesso a Cristo Jesus? Não precisa fazer isso. Mas infelizmente é a realidade de algumas pessoas achar que Cristo Jesus está acessível somente em uma determinada religião. Achar que Cristo Jesus está acessível a um povo, a uma terra, a uma cidade, a um tempo em particular, e que lá poderão ter acesso a Cristo Jesus. E pessoas podem fazer peregrinações e peregrinações, na expectativa de tentar encontrar a Cristo Jesus nesses lugares. Mas o que Paulo vai dizer realmente é que Cristo está acessível em todo e qualquer lugar. Cristo está acessível aqui nesta noite, você precisa crer. Cristo está acessível aqui para você, hoje à noite, e é isso que nós queremos apresentar nessa mensagem. Irmãos, a Bíblia vai declarar que ninguém foi buscar a Jesus Cristo no céu e na terra. Ninguém. Não teve um ser humano que já faleceu, que existe hoje, que foi buscar o Senhor Jesus Cristo. Foi trazer Jesus Cristo pelo braço. Foi trazer Jesus Cristo pela mão e dizer: Jesus, venha a esse mundo. Venha, ó Deus, a esse mundo na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, amado, a Bíblia diz que ele voluntariamente, soberanamente, por conta da sua vontade soberana, ele decidiu vir a esse mundo mal. Ninguém clamou por Cristo. Ninguém obrigou a Cristo. Ninguém foi buscar a Cristo Jesus pelas mãos. A Bíblia declara que foi uma decisão soberana da sua vontade. Ele decidiu vir a esse mundo mau. E nós sabemos que esse mundo é mau. E nós sabemos que os seres humanos também são maus por conta do seu pecado, da corrupção do seu coração. A Bíblia diz que Cristo resolveu se humilhar tomando uma forma humana, com todos os atributos da natureza humana, mas sem qualquer mácula do pecado. Irmãos, isso para Cristo foi uma grande humilhação, porque a Bíblia diz que Ele é Deus e estava na sua glória celestial, sendo adorado constantemente por seres perfeitos, que são os anjos lá no céu. Mas Ele tomou uma decisão de vir a esse mundo e se humilhar, assumindo uma forma humana, igual a mim e a você, com todas as limitações da natureza humana. Mas Cristo totalmente diferenciado, porque a Bíblia diz que Cristo não tinha a mácula do pecado como eu e você, nem na vontade, nem no pensamento, nem nos desejos.
Cristo era plenamente perfeito, santo, livre de qualquer mácula do pecado. Mas, amados, também a Bíblia diz que ninguém obrigou Jesus Cristo a morrer. Ninguém obrigou Jesus Cristo a morrer. Nem Jesus foi obrigado a vir a esse mundo em forma humana, humilhante, nem Cristo foi obrigado a morrer. A Bíblia diz que ele resolveu dar a sua vida em morte de cruz como um sacrifício perfeito, suficiente, único e santo, para o perdão eterno dos pecados de todo aquele que nele crê. Essa é a verdade do Evangelho encontrada nas Escrituras. Ele resolveu, sem qualquer mácula do pecado, plenamente justo e inocente, se entregar aos homens, para que eles tomassem a Cristo e o crucificassem de forma cruel. E a Bíblia diz que ele resolveu dar a sua própria vida, e de que essa sua morte realmente foi necessária para o perdão dos pecados de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. No Evangelho de João, capítulo 10, 17, 18, o Senhor Jesus Cristo falou e o seu apóstolo João escreveu e registrou para nós. Diz as Escrituras, está lá no Evangelho de João, um dos discípulos e apóstolos que andou com o Senhor Jesus Cristo, um dos 12, e ele escrevendo no seu Evangelho, ele diz, palavra do Senhor Jesus: por isso o Pai me ama. Deus Pai aqui, é claro. Por quê? Porque eu dou a minha vida para torná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Cristo diz claramente que ele deu a sua vida. Ninguém tirou a vida do Senhor Jesus Cristo. Ninguém o obrigou a morrer na cruz do Calvário. Ele voluntariamente deu a sua vida. Sabemos, irmãos, que Cristo tinha todo o poder. Certa vez ele estava no jardim do Getsêmani quando foi traído. E aí veio uma turba de pessoas para prender o Senhor Jesus Cristo, porque Judas havia indicado onde Cristo estava. E para aquelas pessoas pegar Cristo Jesus para ir a julgamento e, claro, a morte. E aí Pedro pega a espada e corta a orelha de uma pessoa. E Jesus manda, repreende a Pedro e diz: guarda a sua espada. Você acha, Pedro, mesmo que eu preciso da tua proteção? Você acha, Pedro, que eu preciso da tua espada? Você acha que eu não poderia nesse momento orar e viria de diante, viria me resgatar? Então ele tinha todo o poder, aquele que curou o enfermo, aquele que deu vida a quem estava morto, ressuscitou mortos, aquele que fez cego enxergar, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que tem todo o poder. Ninguém, irmãos, ele tinha poder para guardar a sua própria vida. Ele tinha poder realmente para destruir exército. Mas a Bíblia deixa claro que ele resolveu dar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo voluntariamente deu a sua vida em sacrifício pelo pecador. E olha o que Cristo diz, e só quem fala isso é que tem todo esse poder. Ele diz: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo diz: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ele está dizendo. Eu tenho poder para dar a minha vida em sacrifício, e tenho poder para ressuscitar dentre os mortos. Quem de nós tem poder para tornar a viver? Ninguém. Eu posso até ter o poder motivado por alguma força maior de dar a minha vida. E darei. Por exemplo, se meu filho, Deus o livre, estiver morrendo afogado, eu, sem dúvida, não medirei esforço para entrar no mar, na lagoa, no lago e resgatar meu filho de lá. Embora que isso custe a minha vida. Que ele seja salvo, que eu morra. Estou disposto. Caso meu filho precise realmente de um transplante, Deus o livre, estou disposto a
Se for compatível, doar um órgão para ele, sem dúvida nenhuma. Nem que isso, durante a cirurgia, eu venha correr risco e falecer. E ele sobreviva. Nós temos, em certo sentido, poder para doar a vida, por motivo de força maior a alguém querido, uma pessoa amada, para salvar essa pessoa. Mas ninguém aqui, nenhum ser humano sobre a face da terra, tem poder para reaver a sua vida. Foi e acabou. Não tem poder para reaver a sua vida, mas não tem mesmo. Mas eis aqui quem tem todo o poder, e de fato teve e mostrou isso, porque ressuscitou dentre os mortos. E ele declara isso, não uma, mas duas vezes, ele diz: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus Cristo fez isso. E nós cremos, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Morreu. Se entregou aos homens violentos e maus da sua época. E morreu. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia dá testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, não somente pelos seus apóstolos, como o próprio João, ou o próprio apóstolo Paulo e tantos outros, mas por milhares de pessoas que o viram realmente ressurreto dentre os mortos. Então, como declara o versículo, irmãos, que nós lemos, 17, 18, ele também tornou a viver. Ele ressuscitou dos mortos pelo seu poder soberano. Ele não dependeu de ninguém, de nenhum ser humano. Quando as mulheres foram levar aromas para o corpo do Senhor Jesus Cristo, no domingo pela manhã, a Bíblia diz que elas já encontraram a pedra do túmulo já removida. E a Bíblia diz que ele não estava mais na sepultura. Não precisou de nenhum dos seus discípulos ou apóstolos que fosse lá remover a pedra para que ele pudesse sair da sepultura. Ele não dependeu de nenhum dos seus apóstolos, discípulos que fosse lá, fizesse uma oração ou ungisse algum óleo ou milagre para levantar a Cristo Jesus dentre os mortos. Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que ele vive, Cristo Jesus vive com todo o poder e com toda a sua glória no céu à destra de Deus. Nós adoramos um Cristo vivo, não adoramos um Cristo morto. Cremos que ele morreu pelos nossos pecados. Não adoramos um Cristo sepultado. Cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós adoramos um Cristo vivo, e a Bíblia diz que ele está à destra de Deus, ou seja, entronizado à direita de Deus na mais alta glória. Ele foi glorificado nos céus, e não há outro sobre a face da terra que está na mesma posição gloriosa de Cristo Jesus. Nem o apóstolo João, da qual nós estamos lendo esse texto, nem o grande apóstolo Paulo está à direita de Deus intercedendo por nós. Nem José, nem Maria, nem os santos anjos. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está glorificado nos céus. Ele está exaltado à direita de Deus, governando todo o mundo pelo seu grande poder. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não está somente lá no céu, pelo de fato de ser Deus, revestido de todo o seu poder e da sua glória. A Bíblia diz que Cristo habita na sua igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. E por isso nós cremos que Cristo está hoje à noite aqui, sim. Está hoje à noite aqui, sim. Porque ele é Deus soberano. E como de fato ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28 e 20. Ele está aqui. Mas não somente, irmãos, ele está na glória à destra de Deus, governando tudo o que há nesse mundo. Não somente está na sua igreja, que o adora e professa o seu nome, mas a Bíblia diz também que ele vive em cada crente em Cristo Jesus. Cristo está no meu coração. Cristo está no seu coração.
cada crente realmente pode sentir a sua presença em seu coração. Cristo vive em nós, né? Cristo vive no crente em Cristo Jesus, em cada convertido. Irmãos, o que tudo isso significa? O que queremos tratar aqui? O que é que Paulo está mostrando isso claramente para nós, irmãos? Significa que Jesus Cristo está acessível. Jesus está acessível. E Jesus está acessível a todo aquele que crê nele como Salvador pessoal. Ele é o nosso mediador. Cristo está acessível a mim. Cristo está na glória à destra de Deus, sim. Mas Ele está acessível a mim, eu que creio nele como Senhor e Salvador da minha vida. E você também, crente em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz que Ele é o nosso sumo e soberano sacerdote que está à direita de Deus, mediando, intercedendo por nós em nosso favor. Ele é o nosso único sumo sacerdote diante de Deus Pai. O nosso acesso a Cristo é imediato. Se eu for marcar uma hora com o prefeito aqui, talvez eu nem consiga. Porque ele não me conhece. Eu quero uma audiência com o prefeito. O que você quer com ele? Eu queria conversar com ele, bater um papo com ele. Se eu for dizer que ele quer evangelizar, ele quer me receber. Eu não conheço o prefeito aqui, mas estou usando apenas como uma figura. Eu não tenho condições de marcar a hora, talvez com um deputado desse. Que são pessoas pecadoras. E talvez se eu conseguir o acesso a uma pessoa dessa, eu vou ter que marcar uma agenda, um horário. Às vezes você vai, mesmo que você tenha plano de saúde, mas você precisa marcar uma consulta com um médico. Você precisa se submeter a um dia, um horário, em que o médico esteja disponível. E já chegou o ponto de talvez você chegar lá e a consulta foi desmarcada. O médico simplesmente desmarcou a consulta, marcou para outro dia e disse, olha, a consulta foi remarcada para outro dia. Talvez você vai esperar mais um mês, 15 dias, uma semana. Mas o Senhor Jesus Cristo não está ocupado. Você agora pode falar com Cristo e Ele está acessível para você. Você não precisa marcar dia com Cristo na agenda de Cristo. Você não precisa marcar hora com Cristo Jesus. Você não precisa estar bem vestido, bem aparentado, para ter acesso a Cristo Jesus. Talvez para ir a certas pessoas, você não pode ir de qualquer maneira. Você não vai de chinelo, você não vai de bermuda, né? Você não vai de uma camisa regata. Você usa a sua melhor roupa, o seu sapato, passa o seu perfume, toma aquele seu banho, penteia bem o cabelo, para ter essa pessoa. Mas você não precisa nada disso para ter acesso ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, quão gracioso é o nosso Cristo, quão misericordioso, quão compassivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como digno de honra e de toda misericórdia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo em forma física, em forma humana, Ele não teve qualquer exigência para que as pessoas tivessem acesso a Ele. Pessoas imundas, pessoas sujas da vida, ou pessoas realmente maltrapilhas, chegavam a Cristo Jesus e eles recebiam, tinham acesso a Cristo Jesus. Talvez um grupo de crianças queriam ter acesso a Cristo e os discípulos lhe pediram. E a Bíblia diz que Cristo rapidamente repreendeu os seus discípulos. Ele deixai vir as minhas criancinhas, não emprestadas. Cristo está sempre acessível. Você não pode vê-lo fisicamente, é claro. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Mas Ele está aqui e você pode ter acesso a Cristo Jesus. Que Jesus não quer saber realmente da sua aparência, da sua condição financeira, como alguns tentam colocar. Jesus não é comparável a essas autoridades, essas pessoas importantes, que a gente considera, e para ter acesso a ela, tem que ter um certo requisito, uma certa aparência, e marcar a hora.
Vê como Cristo é bondoso, misericordioso. Cristo está acessível a todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem aparência física, sem condição financeira. Por que você não vai a esse Cristo que está acessível a ti? Por que você o rejeita tanto? Por que você considera pessoas muito mais humanas, pecadoras, muito mais importantes do que a Cristo? Porque se você se prepara tanto, se embeleza tanto, para ter acesso a uma pessoa pecadora, miserável, e para Cristo, que está sempre acessível. Quantas vezes você tem rejeitado a Cristo Jesus? Quantas vezes você tem dado mais honra a seres humanos por conta do seu poder, por conta do que ele pode lhe oferecer, por conta do privilégio, do prestígio que ele tem, quer seja numa repartição, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer lugar? Quantas vezes nós temos nos preparado bem, nos ajeitado para ter esse encontro com esses pecadores? E Cristo Jesus, meu irmão, está lá acessível todo o tempo. Na hora da dor é Cristo que está lá para te consolar. Na hora da angústia é Cristo que está lá para te consolar. Mas quando você está bem, quando Cristo te consola, enxuga as lágrimas, quando Cristo te tira a angústia, será que ainda Cristo continua acessível para você? Claro que sim. Cristo está lá acessível. Mas talvez você não queira a acessibilidade de Cristo Jesus. E assim você o rejeita. Então Paulo está declarando que Cristo está realmente acessível. Irmãos, a Bíblia diz que também Cristo, significa também que Jesus Cristo está acessível aos incrédulos, aos que estão debaixo da ira de Deus, aos que estão mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que estão condenados por conta dos seus pecados. Cristo Jesus não está acessível a um grupo especial de pessoas que creem nele de todo o coração. É claro que ele está acessível aos crentes, que o confessam, que tem como mediador. Mas Cristo também está acessível àquele que não crê nele como seu Salvador pessoal, que não crê nele ainda como seu Senhor. Então, irmãos, tudo o que era necessário fazer foi feito unicamente por Cristo Jesus. Ninguém fez nada, nem eu e você. Foi tudo por conta da soberana vontade de Cristo Jesus. Ele fez tudo em sua morte e ressurreição. Ele não precisou de nenhum ser humano, nenhuma ajuda de anjo. Foi unicamente pelo seu grande poder e glória. Ele resolveu se tornar acessível a mim e a você. E eu pergunto, por que você ainda continua rejeitando a acessibilidade de Jesus? Ele quer a sua comunhão. Ele quer o seu Senhor da tua vida. Ele quer ser o Senhor do teu coração. Ele quer ter comunhão contigo. Por que você ainda continua rejeitando muitas vezes? Por que você ainda continua dando preferência a outras coisas do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque você não tem tempo mais de orar para esse Cristo Jesus, de conversar com Ele, de adorar esse Cristo Jesus, de ser grato pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Segundo ponto, irmãos, que é um prosseguimento do primeiro, o Salvador Jesus Cristo está acessível por meio do seu Evangelho. Já que o próprio Cristo está acessível, é isso que Paulo quer deixar bem claro, Cristo está acessível. Você pode, sem qualquer desculpa, não temos desculpa, temos acesso a Cristo Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, independente de qualquer condições. Então, já que Cristo, o próprio Cristo está acessível, Ele está bem perto. O Evangelho de Cristo também está perto.
encontra no coração e na boca de todo crente em Cristo Jesus. Cristo está acessível por meio do seu Evangelho. E quem é que prega esse Evangelho? O crente em Cristo Jesus. E quem é que torna acessível a Cristo para os pecadores, para os incrédulos? O crente em Cristo Jesus. Versículo 8, Paulo diz para nós: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo não está falando para incrédulo. Paulo está falando para a igreja de Roma, para os crentes. Paulo está dizendo, então o que se diz? As pessoas estão procurando Cristo. Onde é que está Cristo? Onde é que está o Senhor Jesus? E Paulo diz aí, Cristo está acessível, bem perto dessas pessoas. Bem perto dessas pessoas. E ele diz, porém o que se diz? A palavra, e aqui a palavra é o Evangelho, está perto de você, está na tua boca e no teu coração, ó crente em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos o Evangelho de Cristo não somente na cabeça. Nós entendemos o Evangelho. E o que é o Evangelho? É o fato de que Cristo, sendo Deus, tomou uma forma humana sem qualquer pecado. Ele deu a sua vida como justo para resgatar o injusto. Ele realmente ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. E todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e em seu sacrifício para a remissão dos seus pecados é salvo. Isso é o Evangelho. Puro e simples assim. Não precisa fazer nada. Precisa crer e confessar esse Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos o Evangelho na cabeça, sabemos disso, é verdade. Mas precisamos ter esse Evangelho na boca. E a ideia aqui é colocar para fora esse Evangelho. Falar desse Evangelho de Cristo Jesus. E aqui é o evangelismo, é evangelizar. Temos o Evangelho realmente na boca, primeiramente para confessar esse Evangelho. Nós temos que confessar esse Evangelho. E nós aqui, crente em Cristo Jesus, para confessar Jesus Cristo como nosso soberano Senhor e Salvador, nosso mediador, nosso soberano Salvador. Nós precisamos ficar fiéis nessa confissão até a morte. Um dia alguém pregou o Evangelho, tinha um Evangelho na cabeça e falou esse Evangelho para você. E você ouviu e creu nesse Evangelho pela ação soberana do Espírito Santo, que o regenerou, que o converteu. Verdade. Agora nós precisamos confessar esse Evangelho. Cristo é o meu Deus. Cristo é o meu Salvador. Cristo é o meu único Senhor. Cristo é o meu único mediador. Eu adoro somente a Cristo Jesus. Eu não tenho outro Senhor e soberano Salvador, a não ser Cristo Jesus. Isso é confessar a Cristo. Você tem confessado a Cristo, irmãos? Você tem confessado a Cristo? A pessoa pergunta se você é crente, o que você diz? Dizer que é evangélico é muito... está difícil. É evangélico de todo jeito aí. De toda distorção, de todo jeito torto, tem evangelho. Você tem que confessar, eu sou crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho Ele como meu Senhor e meu Salvador. Ele me redimiu dos meus pecados. A Ele pertence a minha devoção e adoração. Não misture. Você é crente, você disse, sou evangélico. Não disse nada, não diz nada. Sinceramente, não diz nada. Porque tanta religião hoje é evangélica e que até desdenha de Cristo Jesus e distorce o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que declarar, eu sou crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é meu Salvador, meu Redentor, meu Senhor. Se você quer dizer evangelho com isso, é isso que eu quero dizer para você. Eu sou crente em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós temos também o Evangelho na boca, não somente para professar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e devemos fazer isso até a morte, mas também nós temos o Evangelho na boca para proclamar o Evangelho aos perdidos, para proclamar a Cristo Jesus como soberano Deus, como soberano Salvador e mediador. Não há outro mediador, essa é a verdade das Escrituras.
Nós precisamos exortar o pecador para que se arrependa dos seus pecados. E para que creia e confesse também a Cristo Jesus como seu Salvador, como no passado e no presente nós confessamos a Cristo Jesus como Salvador. É isso que Paulo está declarando. As pessoas estão buscando a Cristo, mas Cristo está aí, está acessível. E mais ainda, Cristo está acessível pelo Evangelho. E é só você abrir a boca, pregar o Evangelho, que Cristo se torna acessível ao pecador, para que ele se arrependa e creia e confesse esse Cristo Jesus. Temos o Evangelho de Cristo, não somente na boca, mas no coração, diz Paulo para nós. E por que nós temos o Evangelho no coração, irmãos? Para amarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Amamos a Cristo acima de tudo e todos. Nós temos o Evangelho, porque o Evangelho também redimiu o nosso amor. Ele não só redimiu a nossa fé, a nossa crença. Nós criamos de forma distorcida, errada, idólatra, contrária à vontade de Deus, e que a ira de Deus estava sobre nós. Nós criamos realmente que fulano, beltrano, mesmo chamado de santo ou canonizado, ou nas nossas próprias obras, nossas próprias santidade humana, pecaminosa, de nos compararmos, eu não sou igual àquele, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma pessoa de certa medida boa, santa, e eu acho que Deus olhar para mim e diz, rapaz, esse é um cara legal, esse é um cara bom. Ele não é assassino, não é ladrão, não é adúltero, é uma pessoa respeitosa e merece salvação. Isso é salvação por obras. Isso é salvação meritória. Mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Quem comete uma mentira está condenado aos olhos de Deus. Porque é um pecado, todo pecado é uma ofensa grave contra a santidade desse Deus maravilhoso. E a Bíblia diz realmente, irmãos, que nós precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo. É isso que o Evangelho fez. Nós estávamos amando aquele ídolo. E quebrando o primeiro mandamento, diz amar a Deus sobre todas as coisas. E Cristo é Deus. Talvez a gente estava amando a nós mesmos, ao nosso caráter, a nossa santidade, as nossas boas obras, mais do que ao Filho de Deus, que é Cristo Jesus. E o Evangelho vem corrigir o nosso amor. E aí nós amamos mais a Cristo do que qualquer coisa. Talvez amemos mais a nossa esposa, o nosso esposo, ou o nosso carro, os nossos bens, ou os nossos filhos, mais do que a Cristo. E o Evangelho vem para corrigir isso. Precisamos amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acima de todas as coisas. E amamos também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos tornou acessível pela fé. Na qual nós temos Cristo Jesus, acesso a Cristo Jesus pela fé. Nós amamos a Cristo. Mas amamos o seu Evangelho porque o Evangelho fala de Cristo. E porque esse Evangelho é centrado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas também o que Paulo destaca, irmãos, é que por amor a Cristo, nós devemos anunciar o Evangelho aos incrédulos. Se amamos tanto a Cristo Jesus, que nos redimiu, que teve misericórdia e graça de nós e nos redimiu dos pecados, e se amamos esse Evangelho, na qual tornou Cristo acessível a nós, precisamos também, irmãos, anunciar esse Evangelho aos incrédulos. Então, uma demonstração de amor aos incrédulos é você oferecer o Evangelho de Cristo a ele. Como é que eu demonstro que amo o incrédulo, irmãos? Que a Bíblia me ensina como é que eu vou demonstrar o meu amor ao incrédulo. Eu nem conheço aquela pessoa, e talvez aquela pessoa realmente seja uma pessoa de uma índole ruim, mas como é que eu demonstro o meu amor a esse incrédulo? Talvez seja uma pessoa até detestada pela sociedade. Você pregando o Evangelho a ele. Você anunciando a Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados. Oferecendo-lhe a palavra da fé. O Evangelho do Senhor. O Evangelho da graça de Cristo Jesus.
Como diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Demonstramos amor ao incrédulo, ao perdido, oferecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, temos a palavra da fé, para que o pecador regenerado pelo Espírito Santo creia e confesse a Cristo Jesus como Senhor. É por isso que o texto diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso aqui foi uma vez confesso por cada crente em Cristo Jesus. E esse é o propósito do qual nós pregamos o Evangelho, para que o incrédulo também venha fazer essa confissão. Relembre essa confissão que um dia você fez. Relembre o dia que você confessou com a boca e disse: eu creio em Jesus Cristo como o meu Senhor, o meu Salvador. E você no seu coração creu na ressurreição de Cristo para o perdão dos seus pecados. Tocou no seu coração, mudou o seu coração. Ele me redimiu dos meus pecados. Eu sou uma pessoa salva pela graça de Deus, segundo as Escrituras. Porque você creu de todo o coração. Porque você creu na justiça de Cristo para a remissão dos seus pecados. Cristo justo se tornou injusto pelo conta dos nossos pecados, para nos conceder a vida eterna. O justo pagou pelo injusto, que foi eu e você. Mas você não fica só isso, não é uma fé escondida, não é uma crença somente guardada no meu coração. É importante eu guardar no meu coração, na minha mente. Não! Você tem que confessar aquilo que Deus operou no seu coração. Você tem que confessar a transformação do Espírito Santo no seu coração e na sua boca. Então, irmãos, Cristo está acessível. Ninguém pode nesse mundo dizer que Cristo não estava acessível, que Cristo não estendeu a mão, de que não podia encontrar Cristo Jesus. É claro e é verdade que Cristo não está hoje entre nós de forma física. Cremos no Cristo vivo que foi glorificado. Mas ninguém sobre a face desse mundo vai declarar que não teve acesso a Cristo Jesus, o Senhor. Cristo está acessível. E aqui, irmãos, vem a responsabilidade de cada crente em Cristo Jesus. Cristo está acessível por meio da pregação do seu Evangelho, da proclamação do seu Evangelho. E nós temos esse Evangelho no nosso coração. Mas devemos colocar isso de boca para fora. Uma vez que nós confessamos a Cristo Jesus, uma vez que cremos de todo o nosso coração e confessamos, precisamos declarar ao mundo a nossa confissão de fé, que é Cristo Jesus, o nosso soberano e Salvador. E isso tem a ver com a evangelização, isso tem a ver com evangelismo. Você não foi salvo para guardar Cristo somente no teu coração e ficar aí, sabe disso? Você não foi redimido para esconder Cristo Jesus no teu coração. Você não foi redimido das trevas do pecado, salvo pela graça de Deus, para esconder Cristo no teu coração e ficar satisfeito, está tudo bem, o importante é Cristo estar no meu coração, aleluia, glória a Deus. Você foi chamado para fazer com que Cristo saia do teu coração, para alcançar outros corações incrédulos, que possam crer e confessar em Jesus. Você foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Mas como é que o incrédulo vai crer? Como é que o incrédulo vai confessar a Cristo se nós não pregamos? Se nós não tornamos Cristo acessível a essa pessoa por conta da pregação do Evangelho, por conta do evangelismo? Grande é a nossa responsabilidade.
mas também não deve ser um peso, deve ser uma alegria, um contentamento e um privilégio tremendo. Deus nos deu um grande privilégio. Através da evangelização, através de nós, pregar o Evangelho, tornar Cristo acessível àqueles que estão caminhando para o inferno por conta dos seus pecados e da sua incredulidade. Deus nos chama para cumprirmos a obra de pregar o seu Evangelho, de anunciar a Cristo Jesus aos que se encontram nas trevas dos pecados. Irmãos, a Deus toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Privilégio, Pai, estar diante de Ti e da Tua palavra. Privilégio, Senhor Deus, contemplar as Escrituras. Soberano Deus, eu quero agradecer imensamente por Cristo Jesus tomar a iniciativa soberana, livre, de vir a esse mundo em forma humana, sem qualquer mácula do pecado. Quero agradecer, Pai, te louvar e exaltar pela morte livre de Cristo Jesus, por Ele dar a vida por mim, por Ele dar a vida por nós. E, ó Deus, louvado seja, porque Cristo está vivo, glorificado, e Ele vive em nós, ó maravilhoso Pai. Quero agradecer pelo privilégio que temos, ó maravilhoso Pai, desse Evangelho que uma vez nós ouvimos e que o Espírito Santo moveu-nos o coração para crer. Meu maravilhoso Pai, e a boca para confessar. E da mesma forma, Senhor Deus, eu suplico que o Espírito Santo venha sobre essa congregação. Agradecemos pelo tempo de conferência, de tentar, Senhor Deus, ensinar. E eu suplico que através da Tua palavra, que o Senhor venha reavivar os corações dessa congregação, desses irmãos, para que possa, Senhor Deus, confessar a Cristo Jesus aos incrédulos. Para que uma vez, Senhor Deus, eles ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo venha tocar-lhes o coração, eles creem e também confessar a Cristo Jesus como Salvador. Tenha misericórdia de nós, maravilhoso Pai, nos ajude. Tenha compaixão, maravilhoso Pai, de cada um de nós. Nos dê coragem, Senhor Deus, para testemunharmos do Teu amor, que se manifestou de forma soberana e salvadora na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. A quem seja a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.